cosmo, existem seres planetários e dimensionais. Os planetários são iniciantes e só conhecem uma única dimensão e ainda continuam nela. Já os seres dimensionais são aqueles que passaram por vários estágios de existência em mundos de várias dimensões. Cada dimensão é um mundo diferente. Cada uma é definida por um nível de frequência determinado. Em cada uma, as leis são físicas e próprias. Na terceira dimensão, no caso a nossa, um corpo não pode ocupar o mesmo espaço de outro. Essa é a lei da impenetrabilidade dos corpos, lei física descoberta no âmbito terrestre. O ser humano habitante deste planeta passou milênios acreditando que ele era o único ser inteligente do cosmos. Deste modo, para ele, o único mundo seria a Terra. As estrelas eram apenas enfeites para ornamentar o céu. Por isso, as leis descobertas no cenário da Terra eram únicas. São elas que formam nossos paradigmas, mas também são elas que bloqueiam nossos entendimentos sobre outras realidades. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os seres dimensionais, aqui no Consciência Cósmica Universal. Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. A Terra é um planeta habitado por seres planetários e dimensionais. Os planetários têm dificuldade de compreender outras realidades porque só conhecem essa dimensão. Assim, eles ficam aninhados na Terra como se fosse um único mundo existente. Geralmente são fascinados com o poder e a posse de bens materiais. Abraçam uma religião e não percebem que o mundo divino ultrapassa os limites definidos por ela. Eles não conseguem assimilar a crença de vida em outros planetas e seres sem a confirmação oficial da ciência terrestre, e assim permanecem nesta imparcialidade. A ideia de religião surgiu na tentativa de religar cada indivíduo com um poder maior. Cada religião coloca seus adeptos dentro de certos limites. Dessa maneira, são denominados fiéis. Eles aceitam o controle dirigido, continuando satisfeitos com as explicações dogmáticas. São educados a obedecer e por isso têm medo de desvendar novos mistérios, preferem não questionar, gostam de ficar com a ideia estável e permanente. E mais ainda, algumas religiões servem principalmente para seus dirigentes manifestarem o poder. Mas são os dimensionais os primeiros a questionar e procurar informações mais satisfatórias. Cada um deles nota a insuficiência de sua religião. Cada um quer descobrir novas verdades e assim passa de religião em religião até sentir que cada uma tem sua própria forma de travar o avanço e esclarecimento das questões misteriosas. A solução está em saltar o muro das limitações. Essa liberação põe cada dimensional num panorama eclético de estudos para a investigação. Depois de certo tempo de ação, eles sentem uma transformação interna. Seus valores são modificados, trocados, seus paradigmas são substituídos. Percebem que muitos conceitos religiosos estão prestes a entrar em conflito com os novos conhecimentos. Os dimensionais vieram para a Terra em missão de ajuda. Eles vieram para despertar a consciência dos planetários. Os escolhidos por Jesus Cristo e citados na Bíblia eram dimensionais. Foram escolhidos porque traziam uma grande experiência cósmica na bagagem, né? Os apóstolos que Jesus mencionou e outras pessoas ao seu redor eram com certeza dimensionais. Eles já estavam ali para acompanhar a presença e a ação do Mestre de modo a poder divulgar seus ensinamentos. No cosmos, os seres são criados diretamente e indiretamente por Deus. No início, Deus era único, o único Criador. Depois surgiram outros seres criadores, isto é, uma parceria harmoniosa. Deus distribuiu franquias. Cada franqueado é um novo Criador. E cada ser criador passou por um processo evolutivo enriquecedor, atingindo um grau de conhecimento e merecimento capaz de torná-lo sócio do Criador. O poder de criar era conhecido pelos dimensionais antes mesmo de virem para a Terra na condição de encarnados. Mas a religião procurou sempre desfazer a crença no poder dos homens. Trabalhou na mente de cada um, destruindo o seu potencial. Desviou a atenção dos fiéis, acentuando a importância do intermediário nas relações entre eles e Deus.
Uma hierarquia complexa governa os diversos universos. Todo ser tem de evoluir vivendo em mundos diferentes. Cada experiência é uma missão. Cada um é um estágio de existência, uma promoção de cada indivíduo em sua ascensão. Somos seres eternos, e muitas religiões buscam a eternidade sem saber que já somos assim. Cada vida é um estágio de existência. A morte? A morte é somente o fim de uma vida biológica, apenas o fim de um estágio, mas continuamos a existir. As encarnações são estágios numa mesma dimensão. O ideal seria uma pessoa experimentar apenas uma encarnação. Uma só seria o suficiente para o aprendizado. Mas os erros cometidos pelo indivíduo nessa dimensão levam mesmo a retornar para reparar essas falhas, esses erros. Enquanto a pessoa não passar por essas novas etapas e provas, ela não pode sair do planeta. A liberação final para outra dimensão é um salto na evolução comumente chamado de ascensão. Muitos seres ascensionados que passaram pela Terra podem voltar em missão. Abandonam o mundo deles em nosso favor. Retornam pelo amor incondicional que tiveram para o Criador e pela sua criação. No cosmos, existe uma grande variedade de seres. A nossa dificuldade de compreender este fato se deve ao conceito de que somos os únicos e que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que isso é um conceito religioso, é uma ideia deformada. Essa explicação conceitual seria aceitável para épocas passadas, Tal fosse uma explicação figurativa, querendo dizer que somos partículas de Deus. A verdade pode ser explicada de várias maneiras. Cada uma é adequada a um grau de evolução. As pessoas despertadas já percebem isso. Elas sentem que não estamos sós no cosmos, e assim as explicações são válidas para elas neste momento e para certas pessoas também. No cosmos existem seres corporificados ou não. Os corporificados são próprios de uma etapa de evolução iniciante. Os seres sem corpos são amorfos. Eles podem se apresentar de diversas maneiras, dependendo da dimensão que eles estão visitando. Um ser extremamente evoluído e sem corpo, ao manifestar-se na Terra, pode tomar diversas formas conforme a conveniência dele. Geralmente, ele toma a forma que mais impressiona seu espectador para atingir um determinado objetivo. Mas, para ser visto, ele precisa agregar matéria ao seu ser, utilizando os átomos do ambiente. Esses átomos são adicionados pela energia do ser visitante, aplicando-lhes uma vibração adequada para produzir o fenômeno. Os seres mais evoluídos que visitam a Terra em missão sabem e conhecem a natureza humana dos terráqueos. Muitas aparições tomam forma de acordo com o espectador. Os relatos de aparições de santos, anjos e extraterrestres são às vezes confusos porque o espectador interage com o fenômeno. Pelos mesmos processos, os seres negativos procuram obter a imagem e a semelhança, ou a fantasia que mais causa medo no ser humano, tomando exatamente aquela forma pavorosa que existe dentro do subconsciente do seu íntimo. Nós vivemos num mundo de emoções. O medo é um tipo de emoção que alimenta energeticamente os seres negativos. Essa emoção, no caso, o medo, não serve de nada para nós, não serve para resolver problemas. O medo sempre foi cultivado nas relações humanas, constituindo certamente uma doença mental. Hoje ele chega a atingir a categoria de pânico. O medo é uma sensação negativa, é a própria falta de fé. Curiosamente, foram algumas religiões as maiores correntes de propagação do medo. Elas citam o castigo e a ira de Deus, por exemplo, permitindo um relacionamento materialista do fiel com Deus. E somente a pessoa de mente aberta pode perceber que somos os causadores de nossas próprias inquietações, de nossos próprios sofrimentos. É a lei da causa e efeito em ação. Por outro lado, também convivemos com o amor. O amor é uma energia divina, e quando amamos, estamos trilhando no caminho de Deus. As nossas emoções de amor emitem energia para os seres divinos, e tudo no cosmos funciona como se fosse uma grande internet, onde Deus é o provedor. As religiões deram uma ideia muito personificada de Deus, e por isso nós ficamos habituados a acreditar que Deus é um homem correndo de um lado para outro para atender particularidades de cada um de nós. Mas Deus está em tudo, cabendo nós sintonizá-lo.
Quando entramos em sintonia com Ele, as energias fluem de nós para Ele e dele para nós. Quando essa interação for perfeita, teremos um caso semelhante ao de Cristo, que dizia ser um só nele. Os seres extraterrestres estão também no processo evolutivo. Eles vivem em planetas de variadas dimensões. Nos planetas de terceira dimensão, eles têm certa semelhança com os seres da Terra no tocante à energia e densidade da matéria. Mas nos níveis de dimensões mais elevadas, a energia é mais intensa e o corpo é menos denso. Esse processo vai evoluindo até que o ser não precise mais de corpo para se manifestar. Muitos extraterrestres estão em estágios diferentes de tecnologia. De modo geral, todos eles conhecem a hierarquia cósmica. Eles conhecem o Cristo antes mesmo de nós, e muitos deles trabalham para Cristo. Muitos deles foram confundidos com anjos, por exemplo, em aparições na Terra. Muitas vezes eles são capazes de enviar somente uma imagem holográfica para nos impressionar, sem a presença material de seus corpos físicos. Também, suas naves podem ser plasmadas. Isso significa que elas podem, por sua natureza dimensional, elas são invisíveis para nós na Terra. Para ficarem visíveis, elas precisam agregar matéria à nave a fim de aumentar a sua densidade. E depois do objetivo realizado, eles retornam, deixando essa carcaça para trás que nós chamamos de nave plasmada. Esta última vai desintegrando-se aos poucos, como se fosse um algodão doce no vento. Bom, os dimensionais presentes aqui na Terra já foram extraterrestres, pois habitavam outros mundos dimensionais. Por outro lado, os dimensionais que visitam a Terra sabem dessa verdade e procuram estabelecer contato em busca de apoio para operações vindouras. Muitos desses dimensionais já habitaram a Terra no tempo da Atlântida e vieram também em missão de resgate próprio. Os dimensionais habitantes da Terra são geralmente pessoas sensíveis, são capazes de perceber a vibração das pessoas e de ambientes, sabem selecionar seus amigos, colegas, parceiros, percebem o perigo, a hipocrisia e a inconveniência de certas relações. São inteligentes e habilidosos em tudo que fazem, são ávidos na procura de conhecimento e têm facilidade na paciência, no estudo, na aceitação de novas descobertas. São atraídos para formar grupos de estudo procurando conhecimento. São extremamente interessados pelo fenômeno ufológico, ocorrido até desde os tempos mais remotos, mais históricos. Estão sempre de mente aberta para analisar, estudar e aceitar novos conceitos. Se conformam facilmente em mudar de paradigma.